sou Yasmin, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E após alguns pedidos de vocês, eu vim finalmente trazer um vídeo completo sobre o livro A Trama, um dos piores livros que eu li esse ano. Gente, como que pode essa história ser tão ruim? Pelo amor de Deus. Sem muita enrolação, eu já vou começar aqui reclamando da sinopse, porque ela conta praticamente o livro inteiro. Eu juro pra vocês, 60% do livro está na sinopse. Então esse vídeo aqui nem faria sentido se você parar pra pensar. Outra reclamação que eu gostaria de fazer é sobre a gramática. Não, sério. Olha o tanto de blocão de texto que tem, e isso é por capítulos e capítulos, e os capítulos são gigantescos. Metade do livro é esses blocões imensos, sem um diálogo no capítulo. Gente, como que vocês conseguem ler assim? Pra mim não tem cabimento. Eu juro pra vocês, eu amo ler, mas não tem cabimento você me escrever 2, 3 capítulos sem um diálogo. Agora falando um pouquinho sobre a história, basicamente ele conta sobre o Jacob, que é um cara super frustrado. Ele teve um livro dele que bombou pra caramba, mas depois os livros dele floparam, e ele tá escrevendo um romance que ele não consegue continuar, ele tá empacado. Então, na verdade, ele nem tá escrevendo, né? Ele praticamente abandonou o livro dele. E aí ele começa a dar aula de escrita criativa, e eu já vou falar aqui que ele é um péssimo professor, porque ele acha que ninguém vai aprender nada, que todo mundo é péssimo, e que essas aulas não prestam pra nada, e eu não sei por que ele dá aula, então. Em uma dessas turmas entra o Evan Parker, outro insuportável. Ele é super metido, ele acha que a história dele é a melhor história do mundo, e que o livro que ele tá escrevendo, o enredo dele é tão bom que nenhum escritor conseguiria estragar. Porque o Evan acredita que o que faz um livro ser bom é o enredo. Então, se o enredo for bom e o escritor for ruim, o livro ainda assim vai fazer sucesso. Agora, um escritor muito bom com um enredo ruim vai flopar com certeza. Não interessa que você escreve bem. Se seu enredo não for bom, seu livro não vai fazer sucesso. Como eu disse pra vocês, o Evan é muito metido, ele menospreza todos os outros alunos, inclusive o próprio professor. Ele diz que essas aulas são inúteis, que ele acha que ninguém vai aprender nada porque escrita não se ensina. Escrita é um dom. O Jacob precisa conversar individualmente com cada aluno pra falar sobre as histórias que eles estão escrevendo, e eu preciso concordar que as histórias que esses alunos estão escrevendo são péssimas. Tem uma mulher que ela literalmente descreve os peitos de outra mulher como melões. O que me surpreendeu foi uma mulher escrever isso e não um homem, né? Porque, gente... Então tá. Quando o Jacob vai conversar com o Evan, novamente, o Evan se acha muito e ele não quer contar a história dele pros outros alunos porque ele não quer que ninguém roube a história genial dele. Ele diz até que a Oprah vai escolher o livro dele pra ser lido em leitura coletiva, que o melhor cineasta do mundo vai escolher o livro dele pra poder fazer filme, porque a história dele é surpreendente e inovadora. Enfim, o Jacob tava meio descrente sobre essa história do Evan até eles conversarem, e o Evan acabou contando o enredo pra ele. Ele falou, meu Deus, esse menino tá certo, esse enredo vai bombar. Ele vai fazer sucesso e toda a previsão dele tá certa. A Oprah vai escolher esse livro pra leitura coletiva, esse livro vai bombar no cinema. Eu tenho certeza que tudo isso vai acontecer porque realmente essa história é surpreendente. Mas nesse momento o leitor não descobre qual é o enredo da história, e nesse momento a gente começa a intercalar entre a visão do Jacob e os capítulos do livro do Evan. E o tempo passa, 3 anos depois o Jacob nem lembra da existência do Evan ou de qualquer outro aluno dele, porque sinceramente ele não tá nem aí. E ele pensou, caramba, eu nunca mais ouvi falar desse menino, ele tinha um futuro tão promissor com aquele livro. E por que eu ainda não ouvi falar daquele livro? Porque o enredo é muito bom, realmente. E aí, veio o primeiro momento que me estressou. Na verdade, esse livro me estressou a partir do momento que eu abri ele. O Jacob vai procurar esse menino no Google, ao invés dele procurar Pelo nome do garoto, ele resolve procurar pela história. Que raiva. E a história era muito genérica no começo. Era tipo assim, uma mãe e uma filha que não se davam bem. Aí ele foi lá pesquisar, mãe e filha que não se dão bem. Filha rebelde, mãe ausente. Ele jurou que ele ia ser, ele jurou. Depois de um tempo procurando sem achar nada, porque será que ele não achou, ele resolve procurar pelo nome do garoto. E um parênteses muito importante é que há 3 anos atrás, nas aulas de escrita criativa, o Evan disse que queria usar um pseudônimo. E nesse momento eu pensei, nossa, ele vai usar um pseudônimo muito diferente. Maria Joaquina, Cleide Bernardes, como eu falei no meu vídeo curto. João Vinícius, Pedro Henrique, sei lá, qualquer coisa. Mas não, o Evan Parker quer usar o pseudônimo Parker Evan. Vai pra... Nossa, mano, que vontade de mandar esse menino pra casa do cara. Enfim, o Jacob pesquisa lá, Parker Evan, não acha nada, ele vê páginas de Facebook, vê site, vê um monte de coisa, não acha nada, e ele pesquisa Evan Parker, vê mais um monte de coisa nada a ver, até ele achar um obituário, e ele jurou que aquele obituário era o do aluno dele, sendo que ele dizia que nem lembrava da fisionomia do garoto. E o mais impressionante é que a data da morte foi pouco tempo depois de acabar o curso de escrita criativa, ou seja, o menino não teve tempo hábil pra poder publicar a história dele. E aí o Jacob viu uma oportunidade, falou assim, por que não me apropriar da história desse garoto? E assim, o Jacob não tem os rascunhos da história, nem nada do tipo, nem um registro de que o Evan mandou esse arquivo pra ele. Ele
acredita que o Evan não contou pra ninguém sobre a história desse livro, já que ele era tão reservado e tão arrogante. E aí o Jacob começa a escrever esse livro, ele muda os nomes, muda algumas coisas da história, e ele começa a escrever de acordo com o que ele lembrava, mas o enredo principal se manteve o mesmo. E lembra que eu falei pra vocês que o livro tava intercalando entre a visão do Jacob e os capítulos do livro do Evan? Então, a partir do momento que o Jacob publica esse livro, realmente ele faz um grande sucesso, a Oprah escolhe ele pra leitura coletiva, começa a acontecer tudo que o Evan falou que ia acontecer. Steven Spielberg resolve que ele vai fazer um filme sobre esse livro, ou seja, o garoto realmente estava certo e o Jacob também estava certo em acreditar no garoto. O mais irônico de tudo é que o Jacob colocou o título do livro como réplica. E até esse momento da história, tudo que a gente sabia sobre o livro é que a garota não se dava bem com os pais dela, ela era muito estudiosa porque ela queria ganhar uma bolsa, ir pra faculdade, viver longe dos pais, se mudar o mais rápido possível. Só que durante o ensino médio, essa garota acaba engravidando e os pais dela obrigam ela a sair da escola pra criar essa criança, até porque os pais dela são cristãos, e a gente sabe como as coisas funcionam, né? Ela não ia poder deixar de ter essa criança. Essa menina não revelou pra ninguém quem era o pai da criança que ela tava gerando, porque o pai dessa criança era o chefe da mãe dela. A mãe dela era empregada numa mansão lá de uns caras muito ricos, e esse cara era casado, ficava de olho nessa menina desde quando ela tinha, sei lá, uns 13 anos, o que já é bem problemático só até aí. E ele acaba tirando a virgindade dessa garota, e ele fala que ele fez vasectomia, e a menina acredita, mas no fim ela acaba engravidando, e ela não conta pra ele que o filho é dele, ela só gera essa criança sozinha, como se fosse o próprio castigo dela. E o livro vai intercalando com o sucesso do Jacob. Então ele dando uma entrevista aqui, fazendo uma palestra ali, até que ele foi pra um Danilo Gentili da vida. O cara não sabia nada sobre o livro, começou a fazer piadas sobre a história, sendo que era uma história séria. E foi super esquisito. E tinha uma menina da produção que ela tava super envergonhada, porque foi ela que chamou o Jacob pra ir até lá. Ela é muito fã dele, ela falou que ela leu Réplica 1 milhão de vezes. E quando essa menina chegou, eu já comecei a estranhar ela, tá? Eu quero deixar bem claro isso. Depois da gravação do programa do Danilo Gentili, a Ana chama o Jake pra sair. E aí eles saem e tudo. E eles meio que começam a namorar, eles ficam muito juntos. Em menos de 2 meses de relacionamento, ela já se muda pra casa dele. E ela fica o tempo todo, você não acha esquisito? Eu sou uma grande fã, eu ter feito de tudo pra você ir no programa do meu chefe e depois começar a namorar com você e me mudar pra sua casa em menos de 2 meses. Você não acha nada esquisito? E ele, não, acho bem tranquilo. Pra você ver como é que o Jacob é tonto. E essa personagem, ela é suspeita desde o começo. E um detalhe importante é que ela tem cabelo branco. Ela tem 30 e poucos anos, ela tem cabelo branco. Eu não lembro se ela fala se é por estresse ou alguma mudança genética, sei lá. Eu sei que teve um tempo que ela pintava o cabelo, mas em algum momento ela desistiu de pintar porque ter cabelo branco tava na moda entre os jovens. E é impressionante como depois que essa Ana chegou na vida do Jake, a vida dele começou a desmoronar, porque ele começou a receber e-mails com ameaças de um tal Tom Talentoso, dizendo que ele era um ladrão, que ele roubou a história de outra pessoa, que ele sabe que a história não é dele, e ele começa a ficar desesperado, mas até então ele não conversa com ninguém sobre isso, ele quer lidar com isso sozinho. Outra coisa também que eu esqueci de falar pra vocês, é que quando o Jake foi na casa da Ana, ele viu que do lado da porta dela tinham abacaxis desenhados. E no manuscrito do Evan, a casa da família principal sempre tinha abacaxis desenhados do lado da porta, porque significava, sei lá, que as pessoas eram bem-vindas, alguma coisa assim. E só aí a autora já entregou tudo pra gente, sabe? Muito decepcionante, mas tudo bem, vamos seguir aqui como se a gente não desconfiasse nada dessa Ana. Apesar do Jake ficar bem preocupado com as ameaças que ele tava recebendo, ele ainda assim não comunicou ninguém, porque esse Tom Talentoso, ele não foi pras redes sociais, então não tava na boca do povo. Até o dia que ele foi. Ele começou pelo Twitter, depois Facebook, em todas as redes, e aí começou a gerar um burburinho, e a editora chamou o Jake pra conversar e falou assim, então, o que tá acontecendo? E a editora tava muito do lado do Jake, falando assim, é normal escritores famosos serem acusados de plágio, algo do tipo, porque as pessoas às vezes têm a ideia do livro, mas a partir do momento que a pessoa não escreve, e muito menos registra a história no nome dela, essa história não é dela. Essa história é de quem escrever primeiro, de quem registrar a obra primeiro. Então o Jake ficou mais tranquilo pra contar a verdade, ele contou ali a verdade pra editora, a editora ficou, a gente vai resolver isso, vamos acionar a equipe jurídica pra falar com esse Tom Talentoso, mas, resumidamente, não adiantou nada. Com essa situação toda acontecendo, o Jake resolveu que ele ia atrás desse Tom Talentoso, porque ele queria saber quem é que tava ameaçando ele, até pra ficar mais fácil pra equipe jurídica e tudo, mas ele queria entender também as motivações dessa pessoa. Então ele volta no obituário do Evan, vai lá numa publicação no Facebook, começa a olhar todos os comentários e vai olhando amigo por amigo do Evan pra ver se alguém tinha alguma conexão ali com um curso de escrita criativa. Ele achou um cara que também participou desse curso de escrita criativa e ele resolveu se encontrar com esse cara pra ver se ele era um dos suspeitos. Esse amigo do Evan sabia que ele tinha um bar
um bar que levava o nome dele, inclusive, era o Bar dos Parker, ou alguma coisa do tipo. Obviamente o Jake foi até esse bar não é mais direcionado por um Parker, porque ninguém mais tá vivo, aparentemente nessa família só acontece desgraça. E aí o Jake tenta tirar alguma informação lá do gerente do bar, mas não dá em nada, até chegar uma mulher super bêbada, trilouca, que conhecia um pouco do Parker. Todo mundo acha esse Parker babaca, tá? E ela conta que a única pessoa viva na família dos Parker é uma prima lá do Evan, ou seja, a filha da irmã dele, só que ela fugiu da cidade, foi fazer faculdade, nunca mais voltou lá. E a família do Evan era muito conhecida nessa cidade, primeiro porque eles eram ricos, e segundo pelas desgraças que aconteciam, porque os pais morreram tragicamente. O próprio Evan morreu tragicamente. A irmã dele morreu tragicamente. Então o Jake resolve visitar a antiga casa dos Parker, só que ela ficava numa região muito isolada, ou seja, só tinha a casa dos Parker lá. Ele estacionou e tinha uma senhorinha lá na frente, e ela viu ele. E ela chamou ele pra entrar na casa. E dentro da casa, ele viu os desenhos de abacaxi, e as senhorinhas começaram a contar toda a fofoca pra ele, porque toda a cidade sabe o que aconteceu com essa família. E conforme elas foram contando como os pais do Evan morreram tragicamente por conta de um gás lá, e como o Evan morreu por dependência química, e como a prima do Evan fugiu de lá porque a família era muito ruim, ele foi ligando uma coisa na outra, e ele percebeu finalmente que a história não era fictícia. Então a história que o Evan escreveu era praticamente biográfica. Então tudo isso significa que as atrocidades eram reais. Esses acidentes com a família talvez não foram tão acidentes assim. Depois dele voltar dessa viagem, a Ana dá um checkmate nele, eles saem pra jantar. O Jacob achou que tava tudo normal, ele falou que ele tinha ido numa viagem a trabalho, quando na verdade ele tava investigando a vida do Evan. E nesse jantar a Ana fala: olha, estamos juntos há 8 meses, morando juntos há 6, e você ainda não tomou nenhuma iniciativa, a gente nem sequer teve pedido de namoro, nem nada, então eu tô entendendo que você não me quer mais, porque você tá super esquisito, você não me fala e não sei o quê. E ela meio que começa a terminar com ele, e ele num surto de desespero pede ela em casamento. E ela aceitou. E, gente, ninguém achou isso esquisito. Porque pra você terminar com alguém, você meio que já internalizou o processo, você já se resolveu dentro de si pra depois falar pra outra pessoa: olha, eu quero terminar. Aí, você quer terminar com a pessoa, você tá vendo que a pessoa é inconsistente. A pessoa te pede em casamento e você aceita, e ele não acha nada disso estranho. Não é possível, cara. Enfim, eles casam, e nessa parte o livro passa muito rápido, tá? O Tom Talentoso continua com as ameaças dele, a equipe jurídica da editora começou a ir atrás de quem era esse Tom Talentoso, mas ele usava VPN, ninguém sabia de onde esse cara tava tweetando, publicando em Facebook, Instagram e tudo quanto é rede social. A coisa começa a piorar um pouco quando o Jacob recebe o envelope na casa dele, de novo com a ameaça do Tom Talentoso, e aí nesse envelope tá falando: eu sei que você roubou a história do Evan Parker e tudo. Ele fica desesperado, tenta esconder esse papel da Ana, até que um certo dia o Jacob chega em casa e a Ana tá fazendo uma sopa. É quase como se fosse uma sopa de reconciliação, sei lá, ela fala que é uma receita que ela aprendeu com a mãe dela, e a história da Ana é um pouco conturbada também. Ela fala que na infância dela ela foi criada por uma professora dela, alguma coisa assim, mas tipo assim, os pais dela abandonaram ela e ela teve que construir a vida dela sozinha. E ela faz essa sopa e o Jacob já fala assim: vamos ter um assunto sério aqui. E ela conta que ela recebeu um envelope, o mesmo envelope que o Jacob recebeu, ela também recebeu, e ela vai tirar satisfação com o Jacob, principalmente porque que ele não contou antes pra ela sobre isso. E aí ele explica toda a história e ela ficou tipo assim: meu Deus, eu teria ficado do seu lado, você tem que me contar as coisas. E aí ele fica aliviado, e aí eles comem essa sopa, ela fez muita sopa, e ela guardou outra parte da sopa no freezer. E eu tô contando isso porque esse detalhe é importante, tá? Bom, o Jacob fala pra ela que ele quer investigar e ir atrás dessa prima do Evan. A Ana acha uma maluquice, mas ele fala que ele já prepara as coisas dele, que ele vai viajar no dia seguinte, e ele vai atrás dessa menina, e ela fica preocupada com ele, e ele arruma as coisas dele e vai. Agora eu vou atualizar vocês sobre o que acontece no livro, porque, novamente, a gente sempre intercala a visão do Jacob e visão do livro. Basicamente, aquela adolescente que foi obrigada a sair da escola pra poder criar uma criança, ela não se dá bem com a filha dela começa a crescer, e a filha dela meio que segue o mesmo caminho que ela, sabe? Quer arrumar as coisas dela, ir embora, fugir de casa, ir pra faculdade, etc. E a mãe sente uma certa inveja, de certa forma, porque ela se via na filha dela. Ela lembrava de quando ela queria fugir de casa. E a filha dela era muito fechada, elas nunca tiveram uma relação muito boa, e quando essa menina passa pra faculdade, ela não conta pra mãe dela, só arruma as coisas dela e quer ir embora, e a mãe acaba descobrindo pelo professor dessa garota, que ela passou na universidade, inclusive foi adiantado 1 ano de estudo dela, porque ela era muito inteligente, e a mãe ficou muito brava com essa menina, porque essa menina não contou nada, e como assim ela ia sair de casa e não ia avisar a mãe? E no dia que essa menina tá arrumando as coisas, a mãe confronta essa menina e fala: como assim você vai sair de casa e você não ia me avisar, e não sei o que? A menina: ai, e como se você se importasse, né? E aí a mãe puxa o braço da menina
e a menina bate a cabeça na beirada da cama e morre. Essa é a história que o Jacob contou, tá? E aí, com essa menina morta dentro do carro, essa mulher segue caminho em sentido à faculdade que essa menina tinha passado. E as duas eram muito parecidas, eram bem magras, o cabelo idêntico. A única diferença entre elas era 16 anos de idade. E aí, no meio do caminho, ela para num acampamento lá super aleatório e enterra o corpo da menina. E depois, ela passa a viver a vida dela como se ela fosse a filha. Então ela assume a identidade da filha. E esse é o grande enredo que o Jacob e o Evan acharam fenomenal e surpreendente. O Jacob até fala que uma filha adolescente não se dando bem com a mãe é a coisa mais comum que tem. A filha querer tomar o lugar da mãe ou matar a mãe por interesse em dinheiro ou qualquer outra coisa é o mais comum a se fazer. Agora, uma mãe, ninguém acha que ela é capaz de matar a própria filha. E sinceramente, só não foi inovador pra mim porque nós estamos em 2025, né? Verity já saiu tem um tempo. E essa história é de 2021, então talvez em 2021 isso era inovador. Eu não sei, porque nessa época eu tava em ressaca literária. Agora sim, vamos raciocinar um pouquinho sobre essa história? Seguinte, a mãe matou a filha, até aí ok. Até aí ok não, né? Não façam isso. A única diferença da história do Jacob pra história do Evan é que, na realidade, essa mãe botou fogo na barraca ao invés de enterrar a menina. Então ela tacou fogo na barraca. E por alguma razão, Nenhum dos responsáveis por esse acampamento pediu o documento pra essa mulher. ela simplesmente falou que ela tava com uma prima dela, não falou nem que era filha, e ninguém pediu documentação. Porque o mundo deve ser realmente assim. Aí chamaram o bombeiro, chamaram um monte de coisa, polícia e tal, e a mulher simplesmente inventou um nome aleatório. Agora me diz, não tem nenhum registro, não tem nenhum documento, beleza, ela teve que fazer o documento do zero, mas gente, se ela não tá no sistema do país, não faz sentido. Você tá vendo como essa história não bate? E aí, quando ela chega na faculdade, ela se passa pela filha dela. Então, ela tinha um documento falso, que ela fingiu que era uma outra pessoa completamente diferente. E aí, quando ela chega na faculdade da menina, ela se passa pela menina. Lembrando que ela é 16 anos mais velha do que essa garota. E tem isso também, ela se passa pela filha dela, só que ela finge que é um pouco mais velha. Gente, não existe uma certidão de nascimento, um sistema que diga que essa pessoa não tem essa idade. Gente, não é possível, essa história devia se passar em 1700. Não existe computador, não existe registro, não existe certidão de nascimento, não existe nada. E beleza, agora vamos voltar pro Jacob. Ele tá lá indo caçar essa Diana, porque na vida real o nome da irmã do Evan era Diana e não Diandra. O Evan colocou Diandra pra diferenciar um pouco. E o Jacob, quando reescreveu o livro do Evan, colocou um nome aleatório. Ele foi até a faculdade que a Diana estudou, tentando achar algum registro dela, alguma foto, algum endereço, alguma coisa. Ele caçou essa mulher por tudo quanto é canto. Não achou nada. E aí ele voltou pra casa. E quando ele volta pra casa, a Ana estava esperando ele com a outra metade da sopa que ela tinha feito antes dele viajar. E ela iria viajar no dia seguinte, inclusive. Então eles tiveram uma conversa rápida ali. O Jacob começou a contar tudo que ele descobriu nessa viagem, né? Porque ele descobriu alguns detalhes sobre a história que o Evan não contava no manuscrito dele. E em todo momento a Ana ficava: vai, come a sopa, meu bem. Tá gostosa a sopa? Come mais. Você não quer repetir? Não, repete, come. Tá boa a sopa? E nessa hora já tava, gente, claramente ela envenenou essa bomba dessa sopa. E aí ele começa a ficar zonzo, ficar tonto. E resumidamente, a Ana mata ele. Ela era a irmã do Parker, que matou a própria filha pra viver a vida da filha. Depois de uns anos, ela fez mais um documento falso, porque aparentemente essa é a coisa mais fácil do mundo. E se você parar pra pensar, ela é meio burra, né? Porque o nome na vida real dela é Diana. E aí, beleza, ela se passou pela filha por um tempo, depois ela mudou o nome dela pra Ana. Ela só tirou o Di. Não sei, achei ela meio burra também. Eu não gosto de vilão burro. E é isso, gente. Essa é a história com o final mais óbvio do mundo. O Jacob acaba morrendo. E essa mulher sai impune mais uma vez, porque aparentemente as autoridades dos Estados Unidos não fazem nada. Eles veem os crimes assim, ó. Nossa, onde será que está a assassina? Bom, se você chegou até o final desse vídeo, deixa aqui nos comentários se vocês gostaram do enredo, da história e se acharam realmente surpreendente. Não se esqueçam de deixar o like, me seguirem em todas as redes sociais e eu vejo vocês em breve.